Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre se sentir perdido. Será que eu tô no relacionamento certo? Será que eu tô no emprego certo? Será que eu tô cumprindo o propósito de Deus pra minha vida? Quem já não pensou isso? Hoje eu vou falar um pouco do meu testemunho, de como foi eu me sentir perdida, né? Os questionamentos que eu tinha, se eu realmente estava seguindo o caminho certo para minha vida. E eu acho que muitas pessoas têm esses questionamentos. Então, quando eu fui a primeira vez para a igreja, foi a convite do meu atual marido. Ele me convidava várias e várias vezes e eu não aceitava. Até que um dia minha mãe falou assim: "Filha, você gosta desse menino?" Aí eu falei: "Gosto, mãe, por quê?" Ela falou assim: "Porque então, eu vejo ele te convidar pra ir pra igreja todo final de semana e você não vai. Daqui a pouco vai ter uma moça lá na igreja que vai encantar mais ele do que você." Daí eu falei: "Tá bom, então eu vou." Mas eu tinha muito preconceito em relação à igreja evangélica. E depois a gente entra nesse assunto. Mas eu cheguei na igreja, claro, né? Fiquei assim, olhando pra tudo, analisando tudo. Mas uma das coisas que o meu coração estava aflito, e sempre esteve aflito, é se eu tava cumprindo o propósito de Deus pra minha vida. Eu não tinha muito um relacionamento com Deus, mas eu sempre acreditei em Deus e eu sempre acreditei que a gente vem pra essa terra pra cumprir um propósito. E eu falava: "Deus", e eu cheguei aquele dia na igreja colocando isso diante de Deus, falando: "Deus, me instrui porque eu tô perdida. Eu não sei se eu tenho que seguir a minha carreira, porque eu estava na faculdade de Direito, terminando a faculdade de Direito, mas eu tinha tido uma experiência muito difícil durante a faculdade e aquilo me bloqueou. Eu achava que eu tinha que ir para outra área, que eu tinha que ir para fora do país, né, fazer outra coisa. Mas eu comecei a colocar isso diante de Deus e desde o primeiro culto o Espírito Santo me incomodou de uma forma que eu nem sei explicar, mas a palavra já foi sobre o propósito e o Espírito Santo começou a colocar no meu coração um amor pela minha profissão, que era a área do direito. Eu entrei na faculdade querendo ser juíza, me formei, me especializei, consegui um emprego que foi uma bênção do Senhor na minha vida por 7 anos, só que os propósitos de Deus são insondáveis. Eu creio que toda a minha carreira no direito veio a me preparar para estar pronta para esse projeto que Deus colocou no meu coração. Mas, voltando a quando a gente se sente perdido. Eu acho, uma seguidora veio para mim no canal e falou: "Elô, eu tô me sentindo perdida em todas as áreas, eu queria que Deus me revelasse o meu propósito, para que eu fui chamada." E aí eu comecei a conversar com ela e eu mandei um áudio para ela que eu queria deixar aqui para vocês. Gente, o nosso chamado como cristãos, para todos, é levar Jesus para as pessoas. Isso é bíblico, né? Ide aos 4 cantos do mundo e pregai o evangelho às nações. Mas a principal coisa que nós temos que fazer, e isso qualquer cristão, é, antes de pensar no seu chamado, a nossa principal missão nessa terra é refletir o caráter de Cristo. Porque como que a gente leva Jesus para as pessoas? É com um canal evangelístico, é falando de Jesus nas redes sociais, é pregando, é estando na igreja toda hora? Não, não é assim. A gente consegue realmente alcançar pessoas se as pessoas veem diferença na sua vida. Elas têm que olhar para você e ver que você está tentando ser o melhor possível. Ver que você realmente está aplicando tudo aquilo que você fala. Porque quantos cristãos hoje estão afastando as pessoas da igreja ao invés de aproximar? Quantas pessoas estão dando mau testemunho, estão se colocando no lugar de julgar o outro o tempo todo, só julgando, só julgando. A principal coisa que nós temos que fazer na nossa vida é ter intimidade com Deus e buscar que o Espírito Santo sempre nos constranja para que a gente pareça cada vez mais com Jesus. É só assim que a gente realmente
vai conseguir cumprir o nosso primeiro propósito, que é o propósito de todos, levar Jesus para as pessoas. Se a gente não refletir Jesus, a gente não vai conseguir realmente tocar e alcançar pessoas. E isso não é fácil. A gente tem que buscar todos os dias santidade. Pela misericórdia de Deus, a gente tem que buscar isso todos os dias. Depois desse propósito, que é um propósito de todo cristão, vem o nosso propósito individual. Os planos de Deus, gente, eles são insondáveis. A gente não pode querer colocar Deus numa caixinha. Tipo, ai não, o meu chamado tem que alcançar muitas pessoas. Não, os planos de Deus são insondáveis. A gente tem que descobrir o chamado de cada um de nós e isso é individual. E como que a gente descobre? Buscando uma vida de intimidade com Deus. A gente tem que buscar a Deus em oração, em consagração e em leitura da palavra. É engraçado que o Amaro, ele falou uma coisa que é muito verdade na entrevista dele. Ele falou assim, gente, a maioria das pessoas chega numa oração, fala e dorme, ou fala e continua a vida, sabe? E uma conversa, você tem que ter tempo pra escutar outra pessoa falar. E é verdade, né, gente? Quantas vezes a gente não faz isso com Deus? A gente só fala e não dá tempo para que Ele fale aos nossos corações. Deus fala com nós através da palavra dele. Nós temos que ler a palavra dele, a gente tem que buscar conhecer ele. A palavra dele é viva, ela vai falar com você todos os dias da sua vida. Então, esse é o primeiro passo para a gente realmente conseguir descobrir o nosso propósito. E o nosso propósito está relacionado a todas as áreas da nossa vida, não é só na parte ministerial, no seu trabalho, no seu relacionamento, é em tudo. Tudo está conectado ao seu propósito. Eu falo que assim, se eu não tivesse casado com meu marido, provavelmente nada disso estaria acontecendo, porque há anos e anos atrás, quando eu fui compartilhar esse sonho com ele, né, estando na minha carreira, com o meu trabalho, eu tinha até vergonha de falar desse sonho de Deus, porque não tinha nada a ver comigo, era uma coisa muito absurda. Só que ele foi a primeira pessoa que eu dividi. O que que ele fez? Ele me apoiou, ele me incentivou desde o primeiro dia. E hoje, tudo que a gente vive foi porque ele disse sim. Naquela vez, né? Ele poderia muito bem ter rido de mim e falado assim, ai amor, da sua cabeça, não, você vai ser juíza, a gente vai alcançar pessoas através da sua profissão e tal. Mas não, ele falou, amor, se esse sonho foi um sonho de Deus, ele vai fazer e vai acontecer. Quantas vezes ele não me incentivou? Então todas as áreas da nossa vida, elas estão ligadas ao nosso propósito. A palavra de Deus em Salmos 32:8 fala: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E quão lindo é ler essas palavras. Deus quer nos orientar, Ele quer cuidar da gente, mas para isso a gente precisa se abrir para Ele, a gente precisa conhecer Ele, a gente precisa aprender a escutar a voz dEle. E depois, a outra coisa que se relaciona muito a descobrir o nosso propósito é, como eu já falei aqui, que a gente consagre tudo que a gente faz a Deus. Tudo a gente tem que consagrar a Deus, porque toda a nossa vida está ligado ao nosso propósito. E a palavra de Deus fala que nós temos que consagrar tudo que nós fazemos a Deus para que os nossos planos prosperem. E isso está muito ligado ao cumprimento do nosso propósito. Então, eu queria deixar isso para vocês, que a primeira coisa, o chamado de todo cristão é levar Jesus para as pessoas, é pregar esse amor maravilhoso que transformou a nossa vida. E para isso, nós precisamos todos os dias buscarmos sermos mais parecidos com Cristo. Segundo, para que a gente possa descobrir o nosso propósito individual nessa terra, nós precisamos ser íntimos de Deus. Precisamos não só falar com Ele, como ouvir a voz dEle, lermos a palavra, porque a palavra é a voz de Deus viva. E terceiro, que a gente consagre tudo que a gente faz a Deus. Afinal, todas as áreas da nossa vida estão intimamente ligadas ao cumprimento do nosso propósito. É isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero que isso tenha ajudado vocês que estão se sentindo um pouco perdidos a como buscar realmente a vontade de Deus para você nessa terra. E é isso, gente. Deus abençoe.
se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho. Eu vou começar a falar isso no começo do vídeo, tá, gente? Bem youtuber profissional. É isso, beijo. Fiquem com Deus.